Olá, meus amigos, tudo bem? Tudo tranquilo? Muito bom dia para todo mundo. Só verificando aqui que eu quero acompanhar vocês tanto aí quanto aqui no nosso computer. Muito bom dia para todo mundo. A gente vai papear um pouquinho. Meus amigos, me parece que eu não consigo ver vocês aqui pelo computador. Vamos lá. Quero saber se vocês estão me ouvindo bem, se está tudo tranquilo, beleza? Queria aqui só papear com vocês um pouquinho, mostrar para vocês algumas coisas. Só verificando aqui se está tudo tranquilo. Para a gente então aqui dar o início, beleza? Sejam todos muito bem-vindos. Tentando fazer um recurso aqui para que a gente possa visualizar vocês melhor aqui. Vamos chegando então, moçada, vamos que vamos. Vamos lá, vamos chegando. Bom, o seguinte. Tentei verificar por aqui, mas não tem jeito do ao vivo. Bom, pessoal, o negócio é o seguinte, olha só. Eu não estou conseguindo visualizar todos que estão aqui entrando, mas eu já quero agradecer pra caramba a presença de vocês num domingão, né? Então, a gente tá fazendo aqui agora eu estava atendendo aqui ao fórum, né? E depois eu estava estou fazendo ainda, né? O nosso trabalho com o cast, né? Primeiro de tudo, eu queria só saber se vocês estão me ouvindo bem, se está tudo tranquilo, né? Então, só para observar aqui se está todo mundo me ouvindo bem, muito bom, show de bola, beleza. Então é o seguinte, estou fazendo a gravação do cast, mas antes de entrar no cast especificamente, agora eu passei a atender o fórum novamente, né? Então eu voltei a atender o fórum dos nossos cursos no site do Estratégia Concurso, né? Todos os nossos cursos lá, agora sou eu que atendo no fórum, tá? Então assim, toda a parte estrutural, né, digamos assim, tudo que é comentário, tudo que é revisão, tudo fica por minha conta, nunca fica por parte de equipe, né? Simulado sou eu que monto, atendimento ao fórum sou eu que atendo, sou eu que faço. Então a minha equipe basicamente ela faz o que? Ela reestrutura. Então o que eu faço muitas vezes é fazer todo o comentário de uma prova, por exemplo. Eu distribuo isso nas aulas e a minha equipe vai editando e tudo mais. Mas fora isso, toda a parte didática, né, toda a parte de revisão e tudo mais é sempre comigo. E aí eu gostaria de fazer aqui, de começar na realidade, né? Eu queria fazer com vocês aqui uma coisa legal que seria o seguinte. Eu vou procurar sempre, quando eu terminar o atendimento do fórum, entrar ao vivo com vocês, tá? Porque eu percebo que muitas vezes as dúvidas que os alunos nossos têm, né, no fórum são dúvidas que às vezes vocês também podem ter, beleza? Então a gente vai fazer esse tipo de transmissão, né? Eu assim, estou na dúvida entre fazer isso no próprio Instagram ou fazer isso também no meu canal do YouTube, tá? Então assim, vamos verificar aí como é que a gente vai chegando, como é que vai acontecer e tal. Provavelmente eu faço também no canal do YouTube, tá? Aqui eu queria falar para vocês o seguinte, teve uma dúvida de uma aluna que eu achei bem interessante, que é o seguinte, ela está estudando para DPEM, né, também para PCDF, né? E aí ela falou assim, poxa professor, eu tenho bastante dúvida quando a banca CESP e Sebrasp, né, ela pede no enunciado, então colocou lá, professor, analisando algumas questões da banca CESP, percebi que ela traz as seguintes informações. A correção gramatical do texto seria mantida se fizesse tal substituição. O sentido original seria mantido se fizesse tal substituição, mantendo-se a correção gramatical e os sentidos originais do texto, né? Então ela pergunta aqui pra gente, como eu devo me posicionar para analisar um enunciado que comece desse jeito? Então o primeiro que a gente vai colocar aqui, a correção gramatical, você vai perceber o seguinte, ó, ela pede lá, a correção gramatical do texto seria mantida. Basicamente, a banca que você observe, se a colocação pronominal, então normalmente ela vai citar para você, né?
a reposicionamento do pronome ato, né? Se está antes ou ficar depois e tal, se isso vai ter algum impacto, algum problema gramatical, tá legal? Então isso a gente percebe que a banca vem cobrando bastante. Um problema de repente na vírgula, né? Então ao se inserir uma vírgula entre o sujeito e o predicado, logicamente ela não vai falar ao se inserir a vírgula entre sujeito e predicado, não, ela vai ter lá uma expressão, a expressão vai ser o sujeito, e ela pergunta se ao inserir a vírgula após aquele sujeito, se cabe, né? Se isso vai manter a correção gramatical. Isso não vai manter a correção gramatical. O que basicamente então é correção gramatical? É tudo o que a gente estuda nos nossos cursos. Então, desde a parte de acentuação gráfica, ortografia, pontuação, a sintaxe da oração, período composto, a parte da concordância que muitas vezes a banca pede demais, né? A parte da regência, um acento indicativo de crase, isso é correção gramatical. E muitas vezes você percebe isso na parte da banca CESP, Sebrasp, sobre reescrita, tá legal? Então, quando há reescrita, a gente percebe que muitas vezes ela coloca isso, se preserva a correção gramatical. Então, correção gramatical, normalmente, você vai bater o olho, ou é a grafia da palavra, muito raramente a banca cobra a grafia de palavra, tá? Mas uma pontuação, que a gente vê que direto a banca cobra, se a flexão do verbo também, isso a banca também sempre cobra, e a regência, se cabe uma preposição ou outra, tá legal? Então, isso a gente percebe aí como correção gramatical. Beleza. Muitas vezes na parte de reescrita, a banca coloca pra gente, se preserva o sentido original. Então, vamos lá, sentido original. Muitas vezes a banca coloca assim, a banca CESP coloca assim, se ela mantém a coerência, né? Ou se mantém o sentido original. Vamos lá. O que é coerência? A coerência é a lógica. Então, às vezes, o que acontece? Você tem um segmento lá que tem um valor de conclusão. Um exemplo, você estudou bastante, por isso passou no concurso. Isso daí, a gente percebe que tem um valor de conclusão, tá legal? Uma relação de causa e efeito e tal. Então, a gente tem um conectivo de conclusão. Mas veja bem, você estudou tanto, se ela pedisse para trocar, você estudou tanto que passou em primeiro lugar, que passou no concurso. Nós mudamos o sentido. Deixamos de ter uma conclusão para a gente passar agora a ter uma consequência. Mas vem cá, isso muda o sentido original. Concorda comigo? Mas prejudica a lógica, a coerência? Não prejudica. Tá legal? Então a coerência ela tem relação com a parte semântica? Sim, mas você pode mudar o sentido de um conectivo, de um segmento, e ele propriamente não vai ser um sinônimo literal dele, mas ele cabe naquele contexto. Então a mudança nesse sentido, igual que eu coloquei para você, a mudança de uma conclusão para uma consequência faz com que a gente mantenha a relação de causalidade, a relação de causa e efeito. Então, mesmo mudando o sentido, a gente preserva a correção gramatical e a gente preserva a lógica, a coerência. Então, quando a banca pede coerência, muitas vezes ela está mudando o sentido, por mudar a palavra, mas ela coloca palavras próximas, né? E que naturalmente não vai ferir a lógica do texto, tá? Então é interessante a gente perceber isso. E o sentido original? Normalmente quando a banca pede para poder preservar o sentido original, aí você vai perceber o seguinte, nas nossas aulas a gente fala sobre os valores da preposição, né? Então a preposição em, estou em Juiz de Fora, a preposição em marca um valor de lugar. Lugar em que você se encontra, então é algo estático, beleza? Lugar em que você se encontra. Ah, Terror, se a gente trocasse, por exemplo, que eu vou para Juiz de Fora, se eu troco agora essa estrutura para vou para Juiz de Fora, concorda comigo que a gente muda o sentido? De uma preposição em, nós trocamos agora para a preposição para, que transmite um valor de destino. Opa, Terror. Então, de lugar estático, passamos para um deslocamento a um lugar. Mudamos o sentido. Concorda comigo? Beleza. Então, quando a banca pede mudança de sentido original, basicamente é isso. Ela vai trocar uma preposição, e aí você vai perceber, poxa, de repente, tem uma preposição sobre. Falei sobre política.
sobre política. Aí pede para trocar sobre por acerca de. Acerca junto, tá? De, na sequência de. Então a locução prepositiva também de assunto. Então eu posso trocar sobre por a respeito de, acerca de, e mantém o sentido original. Qual que é o sentido original? De assunto, tá legal? Então, muitas vezes, quando a banca pede, se preserva o sentido original, é porque ela está trocando uma preposição, pode trocar um advérbio, né? O advérbio vai transmitir a circunstância de tempo. Então, você pode trocar por um outro também de tempo, para manter o mesmo sentido, a mesma circunstância temporal. Se troca por um advérbio de causa, se troca por um advérbio de modo, a gente sabe que vai mudar o sentido. Conjunção também é outra que a gente percebe muito, a gente fala muito, e hoje às 15 horas eu falarei sobre conjunções com vocês, tá? Hoje às 15 horas no canal do Estratégia Concurso a gente vai fazer uma revisão, uma horinha só de aula, tá? Às 15 horas, para a PCDF, tá? Então lá eu vou conversar justamente sobre isso, sobre os conectivos. Então a troca, a substituição de um conectivo, por exemplo, de valor causal, né? O porquê. E eu coloco o portanto, que é um conectivo de valor conclusivo. Vai mudar o sentido, é lógico que vai mudar o sentido. Beleza? Então a gente percebe assim. Ou então a banca também pode tirar um verbo e colocar um outro verbo no lugar que não seja de mesmo sentido, não seja sinônimo dele. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Pega um substantivo e coloca um outro que não tenha o mesmo sentido dele. Então isso é que a banca pede da gente. Quando ela fala então para preservar o sentido original, fique ligado, normalmente ela vai trocar para a gente. É uma preposição que ela vai trocar, é um advérbio, é uma conjunção. E se for trocar demais palavras, é para você perceber se há um sinônimo. Troca um adjetivo por outro adjetivo, para perceber se ele tem o mesmo sentido, tá legal? Então, fiquem bastante ligados nisso, acho que vai ser bem importante. Hoje eu falarei sobre isso, justamente na nossa aula, na transmissão às 15 horas, no canal do Estratégia Concurso, tá legal? Também farei também no meu canal Décio Terror. Beleza, então assim, acredito que agora, eu pensei que eu conseguiria assistir vocês aqui também no computador, né? Não estou conseguindo visualizar vocês, cara, não tem jeito. Incrível porque eu fiz a transmissão com o Silvio Santos, por exemplo, e também com outros professores de estratégia, e aí eu consegui na boa assistir, mas eu não consigo assistir não, cara, não tem jeito não, fazer o quê? Só consigo ver outras pessoas ao vivo, eu não consigo me ver ao vivo aqui. Fazer o quê? Vamos lá então, outra coisa, uma outra pergunta aqui, e aí eu também vou ajustar isso aí direitinho e tal, que eu vou colocar vocês depois na televisão, eu consigo visualizar vocês aqui numa boa, tá bom? Beleza, uma outra pergunta aqui que o aluno fez para mim foi o seguinte, professor, o sujeito oracional, ele só ocorre em orações subordinadas? Então, sempre que eu pegar alguns questionamentos no fórum, que eu percebo assim, poxa, é legal retransmitir isso para os nossos alunos, né? Então, eu acho que é interessante isso. Só chegar aqui um pouco para lá que eu estou vendo que eu estou batendo em vocês toda hora aí, né? Aí, show de bola. Só visualizar aqui vocês. Tô de bola, tranquilo. Não estou conseguindo ver nada aqui. Beleza, tranquilo. Então vamos lá. O sujeito oracional só ocorre em orações subordinadas. Então, muitas vezes quando a gente recebe questionamento do aluno assim, uma simples pergunta. O sujeito oracional só ocorre em orações subordinadas? Paulo, sem nenhum contexto, sem nenhuma questão que gerou essa dúvida, a gente sempre fica assim, peraí, mas de onde ele tirou isso daí, né? Qual foi a dúvida dele? Bom, o sujeito oracional só ocorre em orações subordinadas? Bom, a primeira resposta que a gente dá para ele é sim. O sujeito oracional, ele só ocorre em orações subordinadas. A gente tem que tomar cuidado também, né? Por que isso? Porque a gente também tem que pensar o seguinte, eu sei que o sujeito oracional, e você vai se lembrar disso, ele é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Isto é, ele é um sujeito que recebeu um verbo, tá? Ele recebeu um verbo, então ele é um sujeito oracional. Assim como acontece com o objeto direto, que quando ele recebe um verbo, ele vai ser um objeto direto oracional, isto é, ele vai ser uma oração subordinada substantiva, objetiva direta. E aqui a gente vai ter o sujeito oracional, que quer dizer, uma oração subordinada substantiva subjetiva. Olha só, é preciso estudar muito. Vou colocar dessa forma. É preciso estudar muito. Quem é o sujeito de é preciso?
Olha, estudar muito, terror. Estudar muito é o sujeito de é preciso. Ah, sim, tranquilo. Então você vai perceber o seguinte, sempre a oração substantiva, ela vai ser sempre o termo que falta na oração principal. Então na oração principal nós temos verbo de ligação, preciso, predicativo, que é um adjetivo, né? E estudar muito, estudar bastante, estudar muito, é o sujeito oracional, isto é a oração subordinada substantiva subjetiva. Então eu posso trocar isso daqui, ó, pela palavra isso. Isso é preciso. Tranquilo? A gente consegue entender aí numa boa, show de bola. Então, isso é preciso, numa boa. Então, a pergunta que ele fez aqui, ó, terror, o sujeito oracional só ocorre em orações subordinadas? O que acontece muitas vezes é que a gente pode ter um período composto misto, né, em que a oração subordinada substantiva, ela pode estar subjetiva, né, substantiva e subjetiva, ela pode estar coordenada com outra oração subordinada substantiva subjetiva. Né? Exemplo, é preciso é preciso ler o PDF e assistir às videoaulas. Ponto. Olha só. Eu tenho duas ações a serem realizadas, duas ações necessárias. Então eu tenho verbo de ligação, preciso é um adjetivo na função de predicativo, e aí temos duas ações aqui, dois sujeitos oracionais, beleza? Então, isto é ler o PDF e assistir às videoaulas, duas orações subordinadas substantivas subjetivas em relação à oração principal é preciso. Está vendo só? E essas duas orações, elas estão coordenadas entre si. Na realidade, o que esse aluno fez a pergunta pelo seguinte, ele ficou questionando. Ele questionou porque uma questão cobrou isso. Mostrando ali que havia, nesse caso, vamos colocar, né, ler PDF e assistir a videoaula, ele tinha percebido que a questão pediu, na realidade, é só o conectivo E, que vai unir orações coordenadas. Só isso. Então, há sim orações coordenadas. Mas ele falou, peraí, mas aqui é sujeito oracional. Por que é oração coordenada? Porque esse sujeito oracional, ele não está sozinho. Há dois sujeitos oracionais. E eles estão corroborando um com o outro. Eles estão coordenados, paralelos uns com os outros, um com o outro, beleza? E eles dois dependem sintaticamente da oração principal, é preciso. Então a gente tem que sempre tomar bastante cuidado, né? Para quando a gente estiver estudando só oração substantiva, oração subordinada, não pensar que a gente só tem oração subordinada substantiva. Ela, naturalmente, a linguagem é dinâmica, né? Você vai pegar um exemplo que vai misturar a oração coordenada com a oração subordinada e assim por diante. Tá legal? Beleza, moçada? Então aqui a gente percebe, então nesse caso aqui a questão tinha pedido para ele, na realidade, era o valor de coordenação e não subordinação. Mas as duas orações são subordinadas substantivas, subjetivas em relação a é preciso. Tudo bem? Tudo tranquilo? Show de bola, então. A gente colocou para vocês dois aqui, para vocês então esses dois questionamentos que eu achei bem interessante. A gente naturalmente tem em torno aí de 80 questões, né, 70 questões, 60 questões, então a gente hoje acordou bem mais cedo para poder fazer o comentário. Eu destaquei duas que eu julguei também importante. E uma, já que a gente está falando sobre essa estrutura, né, oracional, interessante que uma questão, uma forma que o aluno colocou aqui, uma questão da Consuplan, agora eu não lembro qual foi o cargo, né, e nem o concurso, mas da Consuplan de 2019, e ela colocou assim, ela vacilou feio, né, numa questão. Vamos colocar aqui a seguinte ideia, como se fosse assim, ó, é preciso estudar bastante, tá? Essa estrutura aqui, ó, é preciso estudar bastante. Quem é sujeito de é preciso? Estudar bastante, concorda comigo? É verbo de ligação, predicativo é um adjetivo na função de predicativo, e estudar bastante é o sujeito oracional, que a gente acabou de falar aqui, é oração subordinada substantiva subjetiva, tranquilo? Aí a Consuplan, numa prova de 2019, ela colocou o seguinte, o sujeito da oração, e a oração é qual? É preciso estudar bastante, como se fosse assim, a estrutura é a mesma, tá? O sujeito da oração é preciso estudar bastante e a banca colocou como sujeito indeterminado. Cara, que é isso? De maneira alguma, banca também vacila, banca também erra. E aí eu vejo os alunos, né, comentando no sistema de questões, né, do estratégia, o pessoal falando, não, mas é assim, você sabe. Não, está certo, está errado. Está errado.
Banca também erra. Principalmente por quê? Porque nós temos dois verbos. Então já houve um vício na inserção da questão, porque se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Se eu tenho duas orações, eu tenho que identificar para o candidato a que oração eu me refiro. A que oração a questão se refere. Vem cá, é sujeito de qual oração? Beleza, aí nesse caso, ela tinha lá sujeito indeterminado, sujeito inexistente, ela tinha colocado como gabarito sujeito indeterminado. E aí tinha colocado sujeito simples, sujeito composto e tal. Bom, vamos então analisar isso, né? Como a gente já tinha comentado anteriormente. Eu tenho uma primeira oração, é preciso. Nessa primeira oração, é preciso, eu tenho um verbo de ligação, eu tenho um adjetivo na função de predicativo, está faltando quem? O sujeito oracional. Qual é a resposta então em é preciso? Quem é o sujeito? Sujeito é o sujeito oracional, ou uma oração subordinada substantiva subjetiva. Ou no muito, como nós temos apenas uma oração, um núcleo que é o verbo, então eu posso dizer até que é um sujeito simples. Até poderia, porque não tinha ali sujeito oracional, né, nada disso, tá legal? Beleza, então até caberia sujeito simples, beleza. Que não seria uma estrutura adequada a falar sujeito simples, né? Mas vamos lá, vamos pegar aqui o seguinte. E na outra oração, terror, estudar bastante. Estudar bastante, a gente não tem um sujeito indeterminado. A gente pegar a outra oração, né? Não há um sujeito indeterminado ali. Na realidade, estudar não se refere a um sujeito. Na realidade, nós temos aqui o infinitivo impessoal. Esse infinitivo impessoal, ele não tem referência a um sujeito. Então, essa relação impessoal não significa que há um sujeito indeterminado, mas é que não faz referência a sujeito, não há sujeito para esse infinitivo. Então, é uma forma de nós percebermos que não há sujeito para esse verbo. Então, nesse caso, até na questão em si, né, como não havia uma referência a que tipo de sujeito, a banca colocou como sujeito indeterminado para o é preciso, coisa que está errada, né? Então a gente sempre tem que tomar cuidado, né? Quando você está fazendo questões e tal, muito cuidado. Uma coisa que eu vejo muitos nossos alunos ainda fazem isso, eu sempre peço, mais no Estratégia Militares, que eu tenho falado com mais ênfase, né? Mas o pessoal tem utilizado muito listas de questões. De repente o cara baixou lá uma lista de questão da internet e vai fazendo. Cara, lista de questões, né? Que não tem, por exemplo, às vezes não tem um gabarito, não tem uma referência a uma banca, não tem uma referência a um concurso. Cara, sinceramente, jogue no lixo. Se você não tiver uma questão que ela foi testada, não passou por um concurso, não passou por um recurso, não passou por uma banca examinadora, então está errado. A gente, não que a questão esteja errada, já está muito bem bolada, mas não há uma referência. E aí, o que acontece? Se você no momento você duvidar, você não tem como escapar. Tá bom, você vai juntar isso para você mesmo e acabou. Por quê? Porque não houve um teste, né, numa banca e tudo mais, tá legal? Então eu sempre falo com os alunos, cara, primeira coisa, você quer fazer muita questão? Cara, a gente tem colocado nos cursos nossos, de maneira geral, né? Nossos cursos de maneira geral, eu acredito que a gente não tenha menos de 600 questões comentadas nos nossos cursos. Eu acredito que a gente não tenha. Em cada curso meu de português, sinceramente, vai ser difícil encontrar um curso com menos de 600 questões comentadas. Cara, 600 questões comentadas te ajuda pra caramba, porque já está bem focado em cada tema. Mas eu quero mais. Depois de vencido, né, vencido todo o curso, aí eu quero aprofundar. Pegue prova para pegar justamente desde a interpretação e vai fazendo tudo. Agora, evite pegar, por exemplo, de lista de questões. O Estratégia Concurso, por exemplo, tem o sistema de questões. Sim. Esse sistema de questões, as questões todas são de bancas, já passaram por análises, já tem inclusive comentários, tem um gabarito, né? E ali você pode contestar, você pode colocar ali também nos comentários, no chat e tal, você pode contestar. Agora, quando você coloca ali, quando você pega uma lista qualquer, muito cuidado. Mas essa aqui é uma lista que o professor passou para mim, foi quando eu fazia cursinho em 2004. Às vezes já perdeu a referência, né? Já não há. E outra coisa, se você coloca, né, se alguém bola uma lista de questões, né? Acontece muito, né, os concursistas acabam fazendo isso.
bolam uma lista de questões e não colocam a referência, isto é, qual é o cargo, qual é o ano, qual é a banca, qual é o órgão. Quando você faz isso, significa o quê? Você está tirando a autoridade daquela banca. Você está tirando, inclusive, o direito autoral, né, daquela banca, inclusive, o que não é uma coisa legal. Então, quando você faz isso, significa o quê? Você está querendo esconder... Você não, né? A pessoa que faz isso, ela acaba querendo esconder dados, o que não é uma coisa legal. Então, se você está estudando por listas de questões, procure algo mais fiel, né, que tenha mais crédito àquilo que as bancas vêm colocando. Tá? Então, por quê? Aconteceu agora aqui, ó, por exemplo, com a banca Consulplan, uma banca renomada, mas que teve um vacilo sintático. A banca não voltou atrás, a banca manteve o gabarito como sujeito indeterminado, mas não há amparo gramatical para a banca colocar isso como alternativa lá, que foi a D, que foi de sujeito indeterminado. Aí o aluno questionando aqui, agora vem cá, me ajuda aí, que exceção é essa? Pô, cara, não tem jeito, eu concordo contigo, né? Realmente foi um vacilo da banca. E diversas vezes a gente vem comentando provas por aí, eu sempre faço a nossa aula, toda sexta-feira a gente faz a aula nas 14 horas, comentando 2 provas, né? E a gente vê direto, vacilo de banca, né? Banca vacilando, colocando questões de forma equivocada. O que acontece, o que eu acho mérito, né? Como acontece, por exemplo, a Banca CESP, ela tem uma forma de trabalho bem legal, porque ela dificilmente ela deixa de anular a questão, né? Quando, poxa, se deu margem para erro, ela vai e anula a questão. Em português, não sei em outras matérias, mas em português o que eu tenho percebido é isso. Deu margem para algum vacilo, até mesmo que daria para ser errado. Não, mas a banca vai lá e anula para evitar problemas, justamente por a questão de certo e errado e tal, né? Outras bancas não, cara. Tem banca que não gosta de aceitar recurso. FGV, cara, FGV, a gente às vezes observa que foi cobrado ali um tema divergente do que estava previsto no edital. A banca ignora, e a gente sabe a qualidade da banca, né? A banca FGV tem uma qualidade fenomenal, muito boa, assim como a gente vê banca FCC, banca CESP, né? Sebrasp. Então são bancas muito boas e que já tem uma longa estrada, né? Longa estrada. Então o professor, para fazer parte daquele grupo, né? Para poder montar as provas, realmente tem que estar com bastante tarimba e tal. Tem que ter estudado muito as questões anteriores, para não vacilar, para não fazer muita coisa diferente do que ela já vem cobrando, que cada banca tem o seu perfil, cada banca tem sua identidade, né? Então a gente nota que essas bancas, elas se fortalecem por isso, né? Outras bancas menores, mas que também vem galgando, a banca Fundatec, por exemplo, uma banca muito boa, a gente percebe também que a forma que ela também coloca suas questões, ela sempre tem uma mesma rotina, né? Então a sua identificação, a sua característica, ela é bem pautada. Instituto AOCP vem crescendo muito, né? Agora a PCRJ é Instituto AOCP. Instituto AOCP vem crescendo muito. Provas de 2000 a 2004, 2005, poxa, as provas não eram boas, né? Então a gente tinha a AOCP. Então, as provas não eram boas, cheio de vício gramatical, sabe? No comando da questão tinha vício gramatical. Então a gente, poxa, a gente até mesmo poder ministrar aula para o concurso, a gente ficava, toma cuidado, que a banca pode vacilar nisso daqui, que ela tem um entendimento errado. Não é que é um entendimento diferente, não, é um entendimento errado. Mas a banca vem se fortalecendo bastante, a banca tem mantido um bom padrão das provas, né? Inclusive todos os nossos cursos do Instituto AOCP, postados, né, no ano de 2020. A gente colocou, se eu não me engano, foram 7 provas que eles colocaram esse ano, né, que eles promoveram, organizaram. Então essas 7 provas realizadas esse ano, a gente já colocou para vocês como aulas extras no nosso curso para a AOCP. Banca VUNESP, cara. Banca VUNESP é outra que ela tem um padrão de cobrança, né? Tem o mesmo padrão, uma característica de cobrança. E ela, dificilmente ela foge a essa regra, né? Então ela se mantém nessa mesma regra. Então a Banca VUNESP também, eu acho que a banca que mais organiza concurso no Brasil é a Banca VUNESP, que está no mundo, né? Então a Banca VUNESP, você viu uma pancada. Então, para eu conseguir atingir todas as questões de 2020, para digitar tudo mais, a gente ficou aí bastante tempo realizando, mais de mês, né, comentando provas. Deixamos tudo
como aula extra em todos os nossos cursos da Banca Vunesp no site do Estratégia Concurso, tá legal? Meus amigos, é o seguinte, hoje foi mais assim, né? Acabei não interagindo com vocês, não percebendo vocês aí, tudo mais, estou meio distante aqui e tal. Tive que colocar o nosso... deixa eu tentar pegar aqui, acho que fica mais fácil aqui agora, deixa eu pegar aqui vocês. Aí, tranquilo, só pegar aqui. Aí sim, né, Terror? Aí dá pra gente conversar melhor. Agora sim, meti o dedão aqui, né? Fazer o quê? Bom, pessoal, então assim, muito obrigado aí, Oxayesh, Joyce, Lori Brandão, valeu, muito obrigado. Não acerta uma da FGV. Cara, isso daí é FGV, a gente tem realmente que fortalecer bastante. Os nossos cursos da FGV, a gente tem até mudado um pouco o ritmo dele, tá? A parte gramatical até a gente tem baixado um pouquinho o nível para poder pegar mais a parte textual, que a gente percebe aí que a banca tem pegado mais na parte textual, tá? Belezinha, FGV é monstro. Eu estava falando com o Silvio Sandi outro dia, a gente fez uma live na quinta-feira, e aí conversando com ele sobre... ele até me zoou, sempre, é normal ele me zoar, né? Mas até me zoou, falando assim, eu falei assim com ele, cara, eu venho estudando a banca FGV desde 2000, quando a banca FGV promovia o concurso de auditor, né, da Cefaz Rio de Janeiro, né? E aí ele falou assim, pô, Deus, isso aí não é da minha época não, acho que eu era criança nesse período aí, safado, né? Mas aí o Silvio Santos me sacaneando, me zoando. Mas então, desde então, eu venho acompanhando, né? Eu comecei a ministrar aulas justamente para esse concurso, né, para auditor da Cefaz Rio, e era a banca FGV, e era, cara, era todo ano 100 vagas, todo ano. Só que passavam 8, 20, 30. Então, o que acontece? A pessoa tinha que tirar aquele mínimo de pontuação, né, para poder entrar. Então, assim, realmente o sarrafo era lá em cima mesmo. A gente percebia isso bastante. Mas era uma forma também que a banca tinha. A gente depois começou a perceber isso. Poxa, às vezes não tinha estudo de vaga. Colocava 100 vagas, mas o pessoal não passava mesmo no concurso, né? Então, e a forma como a banca fazia a prova e tudo mais era texto carroça, texto muito grande, as alternativas também muito extensas, para não dar tempo do candidato terminar de fazer a prova. Isso acontece até hoje. Banca FCC de vez em quando faz isso, Banca FGV de vez em quando faz isso, a Banca Exaf fazia isso também, né? Mas a gente percebe que a Banca FGV realmente é complicadinha mesmo, sabe muito bem disso. Beleza, Letras e Experiências, que legal, baita aula, muito obrigado, viu? Show de bola, FGV já deu algumas rasteiras na gente também, né? Com certeza. Pessoal, agora eu vou partir para a continuidade aqui, né? Do nosso cast. E a gente sempre vai procurar fazer isso, tá? A gente não vou nunca marcar um horário e tal, mas assim, você procurar entrar ao vivo e aí você depois assiste, né? Sempre que eu entrar ao vivo, poder comentar alguma coisa aqui a respeito do fórum, que quando eu vejo assim, poxa, é uma coisa legal de a gente comentar. Aí eu vou procurar fazer esse nosso comentário assim com vocês, que eu acho que vai ser uma boa, tá bom? Meus amigos, um grande abraço, valeu, tudo de bom aí para vocês, um excelente domingão, tá legal? E a gente vai se encontrando por aí com certeza. Um grande abraço, hoje às 15 horas a gente tem PCDF, tá? E eu vou falar sobre conectivos. Um grande abraço, valeu, moçada!